Ó, galera, hoje eu vou fazer um vídeo curto, espero, né? Sobre quem vai ser o campeão da Bola de Ouro, ou a disputa, num canal chamado Werner. E vamos lá. Bora lá, vai. Todos os anos, quem acompanha futebol sempre cria uma expectativa para saber quem vai beijar a bola dourada, no caso, a bola de ouro. Mas nos últimos anos aconteceu uma coisa bem diferente, pois tivemos um brasileiro como favorito ao prêmio. E então, criamos expectativas de que após muitos anos, finalmente veríamos a bola de ouro sendo dada a um brasileiro novamente, já que vimos o Vinícius Júnior se destacar bastante na temporada passada e meter até gol na final da Champions, mas não foi dessa vez. Então o tempo se passou e agora em 2025... Morte a todos os fãs do Rodri. Algumas coisas mudaram, porém, novamente temos um brasileiro sendo colocado como favorito ao prêmio. Então eu decidi listar os candidatos à bola de ouro e fazer uma análise sobre quem vai realmente beijar a bola esse ano. Para começar, temos o Mohamed Salah, que está simplesmente vivendo uma das melhores temporadas individuais da sua carreira, jogando pelo Liverpool. O egípcio, que já é uma lenda no clube, continua sendo o principal nome da equipe. E os números não mentem, 32 gols e 22 assistências. Isso porque estamos no meio para o final da temporada. Isso se só fosse no final da temporada já ia ser absurdo. Números, sei lá, são incríveis, inacreditáveis. Até o momento. Bem, há anos o Salah tem sido reconhecido como um dos melhores jogadores do mundo, mas a bola de ouro sempre escapou de suas mãos. Ele já esteve entre os finalistas em temporadas anteriores, principalmente nas vezes em que levou o Liverpool às fases finais da Champions League e, claro, na conquista do título de 2019. Mesmo assim, nunca conseguiu o prêmio, mas esse ano tudo parecia diferente, com suas performances brilhantes e com o Liverpool jogando. Eu sou fã do Messi, mas eu acho que só eu acho, que o Salah devia ter ganhado em 2019, não o Messi. Não, quer saber? O Messi fez uma ótima temporada. Tô usando. O Salah era bola de ouro, sim, em 2019. Em alto nível, havia uma forte sensação de que esse poderia ser o ano do egípcio finalmente conquistar o prêmio máximo, mas o futebol é imprevisível, e quando tudo parecia bem encaminhado, um obstáculo inesperado apareceu no caminho de Salah, e esse obstáculo atende pelo nome de Pelé. Não falei? Quem sabe, sabe. Eu falei. Francês, mas para quem não tem tanta intimidade, pode simplesmente chamar de Ousmane Dembélé, o atacante francês que sempre foi visto como um jogador extremamente talentoso, mas inconsistente, e também às vezes chamado de canela de vidro pela quantidade assustadora de lesões. Parece que finalmente está conseguindo ter uma temporada de alto nível do começo ao fim, e isso não poderia ter vindo em um momento melhor, porque ele tá jogando fino da bola pelo Paris Saint-Germain, e para surpresa de muitos, acabou eliminando o Liverpool nas oitavas de final da Champions. Tá, talvez dizer que ele destruiu o Liverpool seja um certo exagero, mas o impacto na eliminação foi gigante. Isso porque antes do confronto, o time inglês era considerado o mais forte da competição, com muitos colocando o Liverpool como grande favorito ao título. Mas o futebol, como sempre, surpreende, e o PSG conseguiu reverter as expectativas, vencendo duelos, se colocando como um dos fortes candidatos ao título da Champions. Eu já vi isso acontecer algumas vezes e o final acabou não sendo tão agradável para os franceses. Agora, com o PSG vivendo uma grande fase, Dembélé entra de vez na briga pela bola de ouro. O francês está sendo o líder técnico da equipe, conseguindo entregar grandes atuações de forma consistente, algo que sempre foi um problema em sua carreira. Bem, será que ele vai falar dos hat-tricks? Hat-tricks infinitos? Do Dembélé? Se ele continuar nesse ritmo e ajudar o PSG a conquistar a Champions, sua candidatura ao prêmio pode se tornar ainda mais forte, principalmente porque esse ano não teremos torneios de seleções, como Copa América ou Eurocopa, o que significa que a Champions League ganha um peso ainda maior na disputa pela bola de ouro. Então isso torna cada jogo da competição ainda mais decisivo para os candidatos ao prêmio. E é justamente por isso que o Salah viu suas chances diminuírem drasticamente. Então a eliminação precoce do Liverpool deu espaço para novos candidatos, como o Dembélé, crescerem ainda mais nessa disputa. Mas continuando nossa análise, finalmente chegou a hora de falar sobre o Rafinha, e não é pra... Antes de falar do Rafinha, tem uma coisa. Uma bem pequena pedra. Eu acho que o nome dela é Real Madrid, na frente do Dembélé.
Mas eu acho ela bem pequena, irrelevante. A menos, porque se estamos falando sobre a importância da Champions League na disputa pela bola de ouro, o brasileiro está um passo à frente de todos os outros. O motivo? Simples. Ele é o primeiro quando falamos em gols, o primeiro quando falamos em assistências, e como se não bastasse, o primeiro quando falamos em participações diretas em gol. Tá, essa última estatística pode parecer meio óbvia, já que participação em gols nada mais é do que a soma de gols e assistências, mas isso só reforça o quão absurdo tem sido o desempenho do Rafinha nessa temporada. Mas o que realmente chama a atenção é que ele não é apenas o artilheiro da Champions até o momento, ele é também o jogador brasileiro com mais gols em uma única edição do torneio. Até agora, ele já marcou 11 gols nos 10 jogos que disputou, um número Caraca, mais que Neymar, Jardel, Firmino, Rivaldo e Kaká. Rafinha é melhor. Não é melhor que Neymar, não é melhor que Rivaldo e nem melhor que Kaká. Mas é o que tá fazendo mais história. impressionante. E olha que a competição ainda não acabou, então ele tem grandes chances de aumentar ainda mais essa marca. Mas um detalhe que também é importante é que a Champions passou por mudanças e com um novo formato, temos mais jogos a partir dessa edição. Isso significa que muitos recordes de gols e assistências podem ser quebrados nos próximos anos, simplesmente porque os jogadores terão mais partidas para alcançar esses números. Porém, isso não diminui em nada o feito do Rafinha, que tá simplesmente brilhando. Falando um pouco sobre o Barcelona, finalmente o time espanhol... Bayern de Munique e Real Madrid entregam? Não. O time do Real Madrid e do Bayern é forte. E o Rafinha destruiu eles. Voltou a ser competitivo na Europa. Isso passa muito pelo desempenho não só do brasileiro, mas também de outras peças importantes do elenco. Um desses nomes é Lamine Yamal, que apesar de não ter números tão impressionantes como os de Rafinha, tem sido um dos principais jogadores da equipe na temporada, sendo também peça-chave nesse time. Caso esse Barcelona ganhe a Champions, provavelmente o Yamal ficaria pelo menos em uma boa colocação na bola de ouro. Mas continuando falando sobre os favoritos da bola de ouro, não podemos ignorar o Kylian Mbappé. O francês, como sempre, está em grande fase. Mas ele tem uma vantagem muito grande quando o assunto é a Champions, porque ele joga no Real Madrid, e aí entra aquele fator que todo mundo já conhece. O Real Madrid tem impacto. Esse time sempre dá um jeito de chegar longe na Champions. Muitas vezes... Depende. Depende do técnico, depende do time. Só que esse time do Real Madrid tem o time e o técnico. Disso tudo isso, não vai passar pelo Arsenal. De maneira inexplicável, isso torna Mbappé automaticamente um forte candidato ao prêmio. Se o Madrid vencer mais uma Champions, as chances do francês levar a bola de ouro aumentam drasticamente. Outro jogador que precisa ser mencionado nessa disputa pela bola de ouro é o Harry Kane. Ele que já é considerado um dos melhores atacantes do mundo há alguns anos e atualmente já tem 10 gols. Lewandowski merece mais que Harry Kane nessa edição da Champions, o que o coloca diretamente na briga pela artilharia. Então, se o Bayern de Munique conseguir conquistar o título, ainda mais com Harry Kane sendo artilheiro, isso poderia mudar completamente o cenário para ele, se tornando um dos favoritos ao prêmio. Mas a importância desse possível título para o Kane vai muito além da bola de ouro. Caso o Bayern seja campeão da Champions, isso significaria que o Kane finalmente teria o primeiro grande título da carreira, algo que tem sido uma grande pedra no caminho dele até aqui. Apesar de ser um dos artilheiros mais consistentes do futebol mundial, com temporadas impressionantes pelo Tottenham e pela seleção inglesa, Kane sempre esbarrou na falta de troféus, o que sempre deixou ele de fora das discussões Quantos títulos? sobre o melhor do mundo. Desde que ele chegou ao Bayern de Munique, tem demonstrado o mesmo faro de gol que sempre teve na Premier League, mas agora ele joga em um time que tem tradição de conquistar títulos. Se o Bayern realmente levantar a taça da Champions, Kane não só teria o título mais importante de sua carreira, mas também teria uma temporada estatisticamente impecável, que fortaleceria muito sua candidatura da bola de ouro. Então, no final das contas, a disputa está bem equilibrada. Rafinha tem números incríveis, pode levar o Barcelona a um título europeu, Mbappé tem o Real Madrid ao seu lado, e outros jogadores como Dembélé e Salah também estão bem. O que dá pra afirmar é que se o Barcelona vencer a Champions e o Rafinha continuar essa fase espetacular, vai ser difícil impedirem ele de beijar a bola dourada. Bom, é isso. Um vídeo praticamente curto, né? 8 minutos e meio. Bom, foi isso. Abraço. Tchau.